Pupilas em Brasas, desde 2011, nunca me dublei. Muito bem, galera, está começando mais um Pupilas em Brasas. Hoje vamos falar aqui do filme Pecadores, do diretor Ryan Coogler, que mais uma vez acerta, tanto no filme de terror quanto nas suas metáforas. E para isso, para comentar mais sobre esse sucesso inesperado, porque muita gente não estava nem sabendo que esse filme ia lançar, e ter conseguido tanta bilheteria ao redor do mundo por não se tratar de uma franquia ou de uma obra adaptada, e sim uma obra original, foi uma surpresa para muita gente ver ele estourando nas bilheterias. Então, para falar desse filme, estou aqui com o Nito Xavier Eba. E Vinícius Eduardo, do @casasvidas e @afro.id. Fala, galera. Mais uma vez estamos aqui, prazer recebê-lo. A última vez a gente gravou sobre uma música, né, o Vinícius? Isso, a gente falou da música do Criolo. E agora também vamos falar de música, e só que agora no filme. Em ambiente de música, você tá ligado, né? É um ambiente de drogas. Então vamos lá, ó. Pra quem não sabe do que tá acontecendo, clicou aqui e não se importa com spoiler, né? Então já vamos trazer a sinopse do filme Pecadores. Nito Xavier, você quer fazer as honras? Pode ser, não sei, vai ficar ruim. Mas a sinopse é... O filme conta a história de dois irmãos que abrem uma casa de blues nos Estados Unidos e vão aprontar várias aventuras numa noite. Alucinante. Ficou bom, só faltou uma pitadinha de autoestima, teria ficado melhor. Essa parada dos dois irmãos lembra bastante o Drink no Inferno, né? A gente precisa falar do Drink no Inferno, que você vai assistindo e vai pensando, caraca, é um filme do Tarantino? Dois irmãos criminosos em um bar, numa noite, com vampiros. E eles têm uma pegada meio David Luiz, né? Só queria fazer meu povo feliz. Muitas referências. Porque eles começam com aquela parada assim, né? De tipo, é um lugar pra galera curtir, pra se divertir e tal, pra gente se sentir seguro. Essa era a ideia desses dois irmãos fazerem essa casa de blues. E também vale ressaltar que esses irmãos, eles são B10, né? Os caras são sinistros, porque... Só de ouvir o nome dos caras, né? A galera já faísca e fumaça, né? E aí eles eram meio que gangster, né? Em Chicago, e aí eles juntam uma grana e voltam pra montar esse reduto aí da cultura negra, né? Se escondem não ali, eles vêm meio que pra fazer aquele bar e um lugar seguro, né? Eles queriam deixar um lugar seguro pra todo mundo poder curtir as próprias músicas, se sentir amparado e tal. Tanto que no decorrer do filme, na primeira noite, a noite de estreia, eles têm muita dificuldade pra manter o dinheiro, porque a galera às vezes recebia, porque vamos lembrar aqui também, né? O filme, ele é na época daquela lei Jim Crow, né? Isso. Que tinha a segregação, e muitos negros ainda estavam trabalhando por prato de comida, no melhor estilo escambo. Então, muitos negros que foram naquela festa à noite, eles não tinham como consumir, né? Eles pagavam meio com o dinheiro que rolava ali na questão da plantação de algodão, né? Não era dólar, né? E eles falam assim, os irmãos, o Faísca e o Fumaça, eles falam assim, olha, a gente tem mais 2 meses assim, do jeito que tá indo, e é isso, a gente não consegue segurar. Nessa questão dos irmãos aí, o tempo todo vocês conseguiam identificar quem era o Faísca e quem era o Fumaça? O figurino deixa, tipo, um é um, o outro é outro. Mas todo momento você conseguia saber quem era um e quem era o outro? Ou... Eu assisti 2 vezes, né? Então eu só fui notar na segunda vez que eu assisti. E a primeira vez eu constantemente estava confundindo os dois, né? Mas já na segunda vez eu acho que tem alguns traços, assim, em como cada um dos dois age que dá pra começar a identificar. Eu também já fui a segunda vez já meio que sabendo de muita coisa, né? Então... porque durante o filme muitas vezes eu me perdia nessa de quem era o Faísca e quem era o Fumaça. Eu sabia que um era o namorado da negra e o outro era o que tinha deixado a mulher lá, né? E tinha ido embora. Namorado da branca. Você pode definir assim. Da branca. É porque eu não sei se no contexto do filme ela é considerada uma mulher branca, não, né? Não é. Porque tem toda uma parada ali de que ela é mestiça, né? Alguma coisa assim. Sim. Então eu conseguia distinguir por isso. Mas um usava chapéu e o outro boina. Isso, um usava chapéu e outro boina. Mas tem momento ali na festa que eu falo assim, beleza, esse era o que tava no carro com o cara que toca violão. Esse é o que foi falar com a ex-esposa ali, né? Que perdeu a filha. Então era essa a minha distinção. Os nomes, quem era fuligem ou que era fumaça, não importa. O que importava pra mim era esse era o que fez tal coisa, esse era o que fez outra coisa. E era assim que eu dividi os dois no filme. Mas você vê isso como uma crítica? Não, pouco importa quem eram os caras, entendeu? Se era um ou se era outro. Eu acho que meio que é uma coisa... Eles estão fazendo, entendeu? Mas você não enxerga um contraste na personalidade dos dois? Sim, existe. Existe. Um tá mais preocupado com essa questão do dinheiro, se vai conseguir ou não manter o esquema. O outro não tá muito preocupado com essa ideia, assim, com a ideia do agregar e juntar todo mundo ali. Tem pontos da personalidade de cada um que é bem diferente, sim.
assim. Mas é que não é uma coisa que, tipo, se você souber o nome de um ou souber o nome do outro, ou confundir em algum momento, ou perder o nome das pessoas ali, que vai influenciar no filme, então. Sim. Uma coisa que a gente tem que trazer também, lembrar aqui a galera, que quando começa o filme, de quem eles compram a casa que eles querem fazer o show, né? O final tem tudo a ver, né? Eles amarram aquilo ali, né? Eles compram de um cara que aparece ali, um branco, que faz umas perguntas passivo-agressiva, e aí tu fica aí, cara, bem constrangedor aquela cena, e eles perguntam, né? Ó, se vir alguém aqui da clã, vai tomar chumbo. E o cara, não, que isso, o brancão, né? Que isso, não tem mais isso aqui não, cara, isso aqui acabou e tal, tá tranquilo. Só faltou falar, racismo não existe. Tenho amigos negros. Isso não existe não, nunca houve. Só que assim, era um grande problema um negro ter recurso pra comprar aquilo ali, né? Porque como já mencionado ali, aquela época, a galera vivia por escambo. E aí aparece dois negão com dinheiro, aí o cara fala assim, putz, esses caras estão querendo me enganar e tal. E eu acho que assim, pra mim, esse arco todo lembra muito aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos, a última vez que os Estados Unidos teve um bombardeio na própria terra. É Tulsa? Tulsa, exato. Porque aí, como assim, dois negros que têm sucesso, né? Tem dinheiro. E aí eu acho que assim, se você for direto pro fim do filme, pra gente fechar esse arco, você tem muito essa questão de Tulsa, né? Porque eles voltam pra, entre aspas aqui, limpar a região deles, né? Eles voltam pra matar todos os pretos que estavam ali. Curioso porque é uma violência dupla, tripla até, né? Porque eles questionam o que era feito naquele ambiente, tem uma impressão de que talvez ali não era realmente o que o cara tava querendo dizer, do que era. Aí depois vem o lance do dinheiro, né? Tipo, a desconfiança do dinheiro, mas ainda assim o cara aceita o dinheiro. E no final vai lá pra matar daqueles que você aceitou o dinheiro, né? Então tem toda uma... Tipo assim, beleza, não vou matar vocês agora porque o dinheiro que vocês têm aí me interessa. Mas lá no final, depois que eu já peguei o dinheiro de vocês, aí posso te matar, né? Perderam o valor, né? Uhum. Por isso que eu tenho muita dificuldade com esses discursos morais que as pessoas fazem, porque geralmente os preconceitos são revestidos de discursos morais. Então você vê ali nos pecadores, eles não gostam de preto, certo? Eles vêm com aquilo e aí meio que usam um discurso moral de tipo, vamos ali acabar com os caras porque os caras, sei lá, estão dançando, vai saber o que os caras estão fazendo ali. Então sempre vem com esse discurso moral pra justificar todos os preconceitos. Tipo, sei lá, uma lei anti-Oruan, né? Primeiro criminaliza a cultura, e aí justifica depois você poder bater, matar ou maltratar, né? No próprio filme, né, o pianista, né, ele cita uma situação dessa, né? Que ele foi preso pela lei de vadiagem, como é curioso aí, né, o que vocês citaram, né? Precisa ter um discurso, ainda que esse discurso seja muito raso, muito simplório, mas precisa ter um discurso para você legitimar essa violência, né? Precisa ter algum tipo de meio para convencer as pessoas que aquele outro merece ser violentado, né? E a gente vê essa parada acontecendo até hoje, de várias formas. Existe uma propaganda, né, para que você se convença de que é normal, né? Sim, sim. Posso puxar uma parada aqui? Eu sou o convidado, mas eu tô puxando uma parada. Não, rostei aí. Vou fazer um comentário, mas eu queria que vocês viessem junto comigo, assim. Eu fiquei discutindo isso com um amigo que eu fui assistir com ele, sobre o lance do porquê o filme chama Pecadores. Sei lá, por causa da dualidade ali, da questão da cultura. Existe aquela questão da ideia do moleque aceitar ou não, né, a questão da música, né, do blues como estilo de vida, né, digamos assim. Ele aceita a cultura do pecado, de acordo com o discurso que tá sendo abordado ali na igreja. E aí eu acho que tudo isso vai junto, assim. Essa questão da propaganda que a gente faz de uma cultura ruim, de uma cultura de pecado, de uma cultura pecaminosa, impura, e a gente propagandeia isso pra que as pessoas escolham algo branco, digamos assim, né? Que é a questão do filme ali. A galera escolha algo puro, algo mais tranquilo, que não seja algo de negro, algo que a gente propagandeou sendo algo negativo, ou algo do demônio. Era a arma que tinha. Foi mais ou menos esse paralelo que eu fiz com a ideia do Pecadores. Cara, eu acho que os pecadores ali tem muito a ver com a cultura, né? Porque você vê ali, já no começo do filme, a questão ali do pai dentro de uma igreja, né? E convidando o filho para poder estar ali dentro da igreja, mas toda a relação da igreja, toda a forma que a igreja tá ali, ela vem muito da influência eurocentrista, né? Então, a igreja que a gente conhece hoje é a igreja que a gente tá vendo ali no filme. E aí, quando as pessoas ali, elas aceitam a sua cultura, me parece que é visto como pecado, entendeu? Por isso que os pecadores. Não sei se tem uma resposta certa, mas eu
fui mais pra esse lado da cultura, sabe? Eu acho que até é uma parada meio aberta, assim. Eu fiquei pensando muito, e a gente entrou nesse tema do lance da propaganda que se tem pra poder legitimar a violência, né? O preconceito, a discriminação e todas as outras nuances que tem dessas palavras. E aí eu tava lembrando de uma parada que um dos discursos que era muito, muito forte, que era muito relacionado ao discurso religioso, era como o negro, ele não é só alguém mau, né? Ele não é dotado dos princípios morais. Ele é ausente desses princípios morais, né? Esse era um dos discursos que as pessoas tinham para poder escravizar o negro, né? O negro não tem alma. Ele não tem salvação por não ter alma. Exatamente. E aí, uma das coisas que eu pode ser só uma percepção minha, mas o que eu vou vendo durante o filme, como os personagens, principalmente os personagens negros, são colocados nessa condição de pecadores, né? Tipo, o Sammy com a música, o Delta lá com a bebida, os irmãos são os gangsters e tudo mais, que as pessoas têm medo, a mulher é a bruxa, como a galera é colocada nessa condição de pecador, até como uma metáfora desse lance, assim, desse discurso, né? O negro não tem alma, então ele é pecador, ele é ausente desses valores. A segunda coisa desse processo, né, que vem o lance da cultura, né? E como, seja aqui no Brasil ou seja nos Estados Unidos, a cultura negra, ela foi demonizada, né? Tem a famosa história do blues, o pai do blues fez um pacto com o diabo para que a música pudesse fazer sucesso. Ou como a gente olha pro samba no Brasil, né? Tá muito relacionado ao candomblé, e o candomblé e a umbanda são do diabo. Então, o nome me veio muito forte nesse sentido do negro, desse ausente de valores, né? E tudo aquilo que o negro permeia é contra Deus, é contra a religião certa, contra o cristianismo e tudo mais. Aí me veio muito nessa vibe, assim, não sei o que vocês pensam aí. Se você citou, por exemplo, o pai do blues aí, né, que é o Robert Johnson, era muito mais fácil acreditar que o cara foi pra uma cruzilhada e fez um pacto com o demônio, com o diabo lá pra aprender a tocar o violão, do que acreditar que o homem preto tinha talento, tá ligado? Ao suficiente pra, sei lá, hipnotizar a plateia, assim. Se ele não tem alma, como é que vai ter talento? Então, é isso. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. A história, né, nas Américas aí, do homem negro é de que é um homem violento e violento sexualmente, né? Ele vai abusar das mulheres brancas, né? Sim. Inclusive, homens brancos que eram estupradores nos Estados Unidos sempre conseguia escapar porque sempre um homem negro era enforcado, né, no lugar dele. E aí essa pecha de pecador vai ser jogado sempre na questão da cultura e do homem e da mulher, né, também da mulher negra. Que ela também enfeitiça o homem branco, ela é a mulher sexualmente, né, ativa, que é a ideia da mulata aqui no Brasil, que a gente vai... Cor do pecado. A cor do pecado. Então tudo isso é voltado pra questão da cultura e da personalidade mesmo negra, né? Sim. E aí uma das paradas é que tem um pouco ali na virada de quando começa a festa, né? Aí tem toda a cena de arrepiar que tem ali na festa. Um pouquinho antes de começar, o Delta lá começa um discurso e ele fala de como a música e, consequentemente, a cultura negra, né? Aquilo que é de origem da África e que se foi produzido ali no contexto dos Estados Unidos, que é o que verdadeiramente liberta essas pessoas. É o que dá oportunidade de liberdade para essas pessoas. E aí, pra mim, tem um contraste muito curioso, porque o que o vampiro oferece também é liberdade, né? Pra mim tem toda uma construção de imagem ali muito curioso, muito curioso. E aí eu vou relacionar, né, com o homem branco, que oferece essa meia liberdade ao homem negro, de várias formas, mas aquilo que realmente liberta é aquilo que vem do próprio homem negro, né? A liberdade do homem branco é a escravidão, né? Exatamente. Ele pinta de liberdade, mas é escravidão. E é sedutor, né, a forma que ele narra e que ele conta essa liberdade, sim, esse poder e tal, que ele supostamente teria. Só um comentário que eu acho engraçado mesmo. Vamos construir uma comunidade de amor. Me veio na cabeça muito o lance de como também, às vezes, a pessoa branca que se coloca como um determinado aliado no processo aí de luta contra o racismo, ela oferece esse tipo de construção, né? Vamos pelo amor, vamos pela paciência, tudo mais. Não sei se vocês acompanharam o caso do escritor da literatura marginal que sentou do lado de uma escritora num evento recentemente, acho que 2 semanas atrás. A mina foi supostamente racista, assim, na fala. Muito estranha, assim, sabe? Uma fala muito, muito estranha. Na nota, né, do pedido dela meio que de desculpa, ela se põe ao lado da comunidade, como se fosse alguém salvador, que ajuda na cultura negra e tal, sabe? Sempre tem esse branco salvador. E aqui, ó, a gente tá gravando hoje, vamos datar, no dia
13 de maio. A gente tá gravando hoje no dia da salvadora branca dos negros, né? A Princesa Isabel, né? Exatamente. Você vai sempre encontrar uma pessoa branca pra ser essa pessoa que lutou pelos negros, né? Só que na verdade não, né? A luta vem sempre do povo negro e aí sim, tem pessoas brancas que estão ao lado e tal. Essas pessoas não podem se colocar no papel de protagonistas da história. E é muitas vezes o que tá acontecendo, né? De salvadores brancos aí para as pessoas negras. E o filme não deixa isso acontecer, né? Que o filme não tem um salvador branco para pessoas negras. Não tem espaço para um salvador branco. Você até pensa um pouco, assim, antes de começar toda a confusão, que a mestiça que a gente falou, que era a namorada do Faísca, que ela vai ter algum tipo de poder, né? Porque no final das contas, os pais dela cuidam dos gêmeos. Depois que a mãe dela morre, ela parece ter grana, né? Então parece que ela mas mó atrasalado ela, hein? Vai jogar atrasalado. Puta, muito atrasalado ela, velho. Ô, se ela não vai lá, mano, ó, não confia, velho. Tá vendo? É sempre assim. Tá apaixonada no negão, cara. Qual é? Ele não assistiu Corra, por isso. Ai, cara. Uma parada isso assim, né? Que eu tava assistindo esse filme numa sessão cheia de preto, cara. E o filme também, né? Aí de repente, quando aparece a mina, pele clara, eu falei, putz, sabe? Já vem o símbolo ali. Eu falei, puta, vai vir aí. Sim. Não foi intenção dela, né? Não tinha maldade nela. Mas a abertura foi por ela, né? Sim. Ela que trouxe a zica. Ela só era apaixonada pelo cara desde a infância, cara. Tudo bem, mas ela que trouxe a zica. Veio por ela. Não foi nenhuma outra pessoa preta que entrou e levou a maldição pra dentro do bar. Foi ela. Não tinha me ligado nisso, verdade. E a parada da hora do filme também é que assim, ó, tem essa ideia da questão do pacto, né, com o diabo dos grandes artistas, não só do Johnson, mas de outros artistas, assim, né, como se pra você ser super talentoso, você precisa fazer um pacto com o diabo. O mais interessante desse filme é que o diabo tá querendo fazer um pacto com ele, tá ligado? É o contrário, mano. O diabo vem atrás dele. Tem até a cena pós-crédito, né, que o diabo vem e troca uma ideia, né, tenta ele de novo, né. Tudo que o diabo quer é o talento do maluco lá, né, Você precisa vir pra cá, tá ligado? E aí ele vai resistir ali e tal, e não, ele não faz, ele é talentoso por ele mesmo. O diabo só sabe tocar música em irlandesa, né? Toca direitinho, mas a gente não quer ouvir vocês. Podem ir embora. Essa cena é boa, cara. Tem um lance curioso no vampiro ser irlandês. Quando ele vai lá naquela cena que o Sam e um dos irmãos acaba com a vida dele, ele fala assim, né, eu ainda consigo ouvir a voz dos homens que invadiram a minha casa. Eu fui ouvir algumas coisas, fui pesquisar um pouquinho do filme depois, como os irlandeses também chegaram nos Estados Unidos e também, claro, não no mesmo grau que os negros, mas também tiveram em algumas situações trabalhos em analogia de escravidão, também foram excluídos de certa forma, e tem toda essa trama girando em torno de como negros, irlandeses, asiáticos vão tentando ocupar aquele espaço, né, da terra estadunidense, né. Eu acho isso curioso, pelas músicas que ele canta, né, não é só uma música caipira, country, ele também tem todo o lance irlandês e tem essa disputa. Em contraponto a isso, você tem os indígenas, que aparecem de forma muito ligeira no filme, muito ligeira, e eu acho que é proposital essa passagem rápida dos indígenas no filme, né. Os verdadeiros donos da terra são simplesmente passageiros na história ali, o que acontece hoje também quando você traz para o mundo real, enquanto essas outras pessoas que são também deixadas de lado, são marginalizadas, estão disputando por esse espaço, os verdadeiros donos que também são marginalizados são só passageiros, né, eles só passam, eles têm no filme, na história de forma geral, são esquecidos, né, mas ao mesmo tempo são os que primeiro identificam o problema, né, são os que logo de cara sabem de onde está vindo o problema. Não sei se esse é o real propósito do diretor, mas eu ouvi isso de algumas pessoas e eu achei super interessante sobre como as origens que são estabelecidas no filme trazem essa disputa acontecendo e vai desmembrando durante o enredo do filme. Porque se eu não me engano, o irlandês não é considerado branco, né? Na Europa. Sim, não. Fica muito no subtexto, né? É porque ali tá rolando uma guerra cultural, né? O cara tá usando metáfora ali, mas é uma guerra cultural, né? São povos distintos, meio que tentando travar a sua guerra. E aí, se estamos falando de guerra cultural, também estamos falando de apropriação cultural. Porque você tem aquela questão do o vampiro que ele adentra ali. Eu acho que por isso que os indígenas, eles têm esse papel muito curto, que você vê os indígenas ali, eles já sacam tudo que vai acontecer. Esses caras vão vir aqui, de boa fé, vão sugar toda a nossa cultura, todos os nossos valores e vão dizer que foram deles. Que eles aprenderam a lidar com a terra, que eles aprenderam a lidar com os animais, que eles tiveram riqueza, porque acontecia isso, né? Você vê Dança com Lobos, Avatar, são metáforas disso, né? De o cara chegando, estando ali com a tribo ali naquele momento e tal, pegando todos o conhecimento milenar e levando
levando e se apropriando disso. Sim. E tem toda a parada não deixar entrar, né, cara? Caraca, não deixa entrar verdade. porque eles roubam, né? E é essa a ideia, né? Os caras querem entrar ali pra tomar posse de um... Porque imagina o Sammy vampiro, tá ligado? Seria isso, né? Ele não serve como homem negro, mas como guitarrista ele serve, tá ligado? Então, qual que seria o propósito, né? Nós utilizaremos ele pra quê? Uma parada meio Corra, né? Até. Sim. O homem negro não serve como homem negro, mas se a gente usar o corpo dele, Tem o corpo utilidade. dele é bom. O corpo dele é bom. Sim. Talento dele, né? É muito louco isso daí, porque a mente nunca é levada em consideração. Mas, pra não ficar tão feio, eu exalto algumas características, né? No caso do Corra, você tinha até aquela conversa que eles têm ali no churrasco, dos brancos falando, não, porque fulano é um cara forte, ele tem um corpo excelente, blá, não sei o quê. Mas a mente é sempre desprezada, né? Então, assim, não, o negro, pô, eu gosto de negro, eles sabem até tocar, eu gosto das músicas deles. É isso mesmo. Existe toda essa discussão, né, do negro como sendo um ser místico, né, de o cara do ritmo, da natureza, sabe? Algo nessa pegada, assim. E não que não tenha essa cultura, né, do movimento, e uma cultura ali, mas o negro pode ser o intelectual, pode ser o professor, pode ser qualquer pessoa na sociedade, né? Mas existe um lugar onde esse negro vai se localizar, entendeu? Então ele é o cara da capoeira, do ritmo e do samba, tá ligado? Ele não pode fazer nenhuma outra coisa. Aí o samba é mó legal, chama um monte de gente. Então a gente vai tirar o homem negro dali e vai ter cada vez mais homens brancos fazendo essas paradas. Por quê? Porque eles precisam acessar lugares que quando o homem branco tiver tomado, vai ficar mais fácil. Que é o que acontece com o blues, né? Que quando se torna rock, você tem ali uma maioria de homens brancos fazendo a música que era a música dos pretos. Que enquanto era dos pretos, era vadiagem, era vagabundagem. Que aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, né? Essa ideia da vadiagem. Você traz os brancos pra trabalhar, você não dá emprego pros pretos, porque aí você pode prender eles por vadiagem, já que eles não trabalham. Então, você pode encher as cadeias com eles. Louco. O que rola ali meio que com o escambo, né? Você tem uma mão de obra muito mais barata porque ninguém quer contratar um preto. Foi meio que um acordo entre cavalheiros, ó, ninguém contrata preto. Se você não trabalhar pelo preço que eles querem te dar, Você não trabalha. e aí você é preso ainda, porque se você não tá trabalhando, você está vadiando. Aí entra num conceito social, porque hoje a discussão muito é o lance da não tem ninguém querendo trabalhar porque tem Bolsa Família. Então, Sim, só que na verdade ninguém quer trabalhar porque o trabalho que a galera tá oferecendo também, pelo amor de Deus, né? exatamente. É lógico que, pô, o cara ele ganha, sei lá, R$600 de Bolsa Família. Se derem um salário decente pro cara, o cara não vai trabalhar? A maioria vai, cara. Lógico que vai. E aí você pega também não só o cara que tem algum tipo de assistência, mas, por exemplo, um jovem de 20 anos que tem um arroz e feijão em casa, tá ligado? Que o pai consegue colocar comida em casa e consegue comprar um tênis pra ele sair de casa. Esse cara não vai trabalhar pra ganhar R$1.500 de segunda a sábado, tendo domingo só pra lavar roupa pra poder trabalhar na segunda-feira de novo, tá ligado? Ninguém vai enfrentar isso. Uma geração enfrentou isso daí porque era o que tinha. E você vê ali no contexto do filme também que você tem bem delimitado algumas categorias ali, né? Ali dentro dos pretos. Você tem os gêmeos, que eles são bem-sucedidos. Mas por quê? Porque faziam uma contravenção. Eles eram ali meio que gangster e vieram com o dinheiro que eles juntaram. Você tem o pastorzinho, que o pastorzinho, ele não precisa trabalhar porque ele tem os recursos dos fiéis. E que reproduz o discurso dos brancos, né? Sim. Exatamente, que reproduz o discurso dos brancos, o pai dele, né? Mesmo que ele fale lá o lance do diabo, da música e tudo mais, ele reproduz esse discurso da vadiagem, né? Você vai por meio de um monte de pessoas suadas. Ah, Tá entendendo? Então, Ele aceitou a propaganda, ele recebeu aquilo. tá reproduzindo pra sua comunidade. Aí você tem o pianista, que basicamente ele é um músico decadente e ele tem que ficar ali meio que pedindo esmola, né? E o resto é subemprego. Você não tem ninguém tendo um emprego normal, porque até um emprego que seria normal, que seria ali de comerciante, nem pelos negros é representado, né? Sim. É representado pelos chineses que precisam ter dois comércios. Que transitam um para entre os dois brancos e um mundos. para né? negros. Transita entre os dois mundos também naquelas, né? Porque assim, é o limite para os brancos. Mas os chineses também nunca foram bem vistos, né? Sim. Eles também trabalharam nas plantações de algodão, tá ligado? Eles tiveram uma chegada nos Estados Unidos bem turbulenta, né? Sim. Que é a comunidade ali do casal, que é amigo deles, né? E eu acho super importante essa representação dentro do filme, sabe? Super importante.
importante. Você tem as tragédias acontecendo. E assim, eu acho super importante. Eu acho que o diretor coloca os recortes de uma forma muito específica para cada tipo de público, né? Se é o negro, tem esse recorte. Se é o asiático, tem esse recorte. Se é o indígena, tem esse recorte. Então, eu acho que é bem pontual a crítica que é colocada dentro da trama, ainda que não seja algo dito, né? É algo que a gente vai percebendo à medida que o filme vai avançando, né? É isso, entenda. Jesus é luz. Falei mesmo. E o ponto importante também é que essa galera que você citou aí, que são todos marginalizados, eles são extremamente talentosos. Sim. O pianista lá, que é um músico decadente, ele é um baita músico. Ele só, digamos assim, é um músico decadente porque essa propaganda tirou, tipo, esse talento como sendo algo admirável, né? Escanteou para o gueto algo que poderia estar sendo um baita artista de sucesso geral, mas por ele ser um homem negro não pode. E isso acontece hoje, né? Quantos talentos são perdidos porque nasceram com a cor errada ou no CEP errado? Nunca vão alcançar a luz do sucesso porque a cor deles não é a cor do sucesso, né? É a cor do pecado, não do sucesso. E aí sim, vai ter um que tem essa cor, que vai alcançar, para que possa se falar para os outros que não alcançaram, que tá vendo? Se você tivesse se esforçado o suficiente, teria espaço para você. Olha, eu acho que o filme funciona muito bem sem nenhuma dessas metáforas, né? Eu acho que é aí que tá a magnitude do filme, né? Eu vi um crítico comentando que parece uma fusão do Tarantino com o Spike Lee, porque Tarantino ele usa todo aquele gore, né, bons diálogos e tal, e o Spike Lee ele tem todo aquele contexto social, e isso me faz pensar no que tange ao sucesso do filme. Será que a gente tá falando de Pecadores somente porque ele é muito bom de ter as críticas, ou o sucesso dele tá acontecendo porque dá pra assistir sem as críticas, entendeu? Dá pra assistir sem incomodar. Porque se for o segundo, isso é um grande problema, né? Porque é como assim, a gente fica preso ao Spike Lee porque o Spike Lee só faz filme de preto e como se isso fosse uma cultura menor. Ah, mas agora quando vem um filme que é legal e tal, tem outros subtextos, mas eu consigo assistir sem me aprofundar no contexto social, aí beleza. Mas você acha que dá? Não sei. De onde eu vi o filme, sabe? Eu assisti o filme não conseguindo tirar essa ideia, porque assim, pra mim a cena da festa ali, da primeira noite e tal, a cena que o cara tá tocando, puta, aquela... Eu não queria ser o cara exagerado, emocionado, tá ligado? Mas eu não consigo lembrar outra cena de filme que me impactou tanto, tá ligado? Eu falo assim, eita preula, olha o que eu estou vendo. Não, e aquela cena, Nito, ela tinha tudo pra dar errado, sabe? Porque assim, ela tinha tudo pra ficar brega. E ela ficou genial, sabe? E ficar brega de misturando ritmo, misturando coisas, misturando épocas, né? E aquela cena é uma das melhores coisas do cinema mesmo, da atualidade. E a cena pós-crédito também, cara. Foram os dois momentos do filme, assim, que o pelo do braço subiu, sabe? Sei. Que eu falei assim, caraca, que da hora, assim, tá vendo isso, sabe? Que é um momento que eu falei assim, que bom que eu tô vendo isso daqui. E eu acho que se eu tivesse perdido isso do negócio e tivesse descoberto, sei lá, daqui a 10 anos, alguém fala, pô, você viu esse filme e tal? E aí eu fosse assistir, eu ia falar, caraca, eu não acredito que eu perdi o momento que isso era a coisa do momento. Seria, sei lá, uma derrota cinematográfica, não ter visto esse filme. E não ter visto esse filme da forma que eu vi, assim, a sala lotada, de gente cinema. lotada. A sala tão lotada, cara, que eu tava na última fileira. E eu fui sozinho. Então, eu tava na última fileira e eu fui comprar o ingresso, acho que 1 hora antes da sessão. E o lugar que sobrou pra mim 1 hora da sessão era na fileira O, tá ligado? Fileira O, a última lá na parede. Quando eu olhava lá de cima, assim, eu olhava as cabeças, os bancos estavam todos tomados. Até lá na frente, tá ligado? Então, tipo, era a sala pra ver o filme. Porque se a sala estivesse vazia, eu ia gostar porque ia aproveitar mais, tá ligado? Mas o fato da sala tá cheia, valoriza, que fala assim, caraca, a galera tá toda aqui, velho. A galera tá vendo barato. E todo mundo vendo junto. E a cena da festa, você olha pra cena e você olha pra o choque que a galera que tá vendo aquilo ali, de maioria negra na sala. Então, era uma galera que realmente tava sentindo aquilo, aquele diálogo que vai ter depois sobre foi a noite mais feliz da minha vida, porque ali eu fui livre, tá ligado? Naquele momento a gente foi livre. E você consegue ver aquela liberdade ali já. Antes dele explicar pra você no final que era um momento de liberdade aquilo ali. Eu acho que desassociar é uma problemática muito forte, né? A pessoa que senta ali pra assistir o filme, ela não consegue sentir as críticas, ela tá com o cérebro lisinho, bem liso, assim. Porque, assim, o filme é um filmaço, assim, no sentido técnico do filme. É bonito, é muito bem filmado, a fotografia do filme é belíssima, a trilha sonora é muito boa. O Nito citou uma coisa e depois eu fui prestar atenção como a trilha sonora caminha junto com o filme e não fica... Citou conversando só eu e ele, né? Pra depois a pessoa ficar pensando, mas o Nito não falou
nada disso aqui até agora. Tava só conversando com ele, né? É um filmaço. E aí você tem vários gêneros entrando aí no filme. Você tem uma comédia muito bem colocada, o terror também muito bem colocado. Não falta emoção no sentido de ação também, muito bem colocado. Então tem várias coisas que você vai falar assim, pô, é um filmaço. Eu consigo assistir isso aqui. Mas não tem como tirar, não tem como desassociar. A pessoa sentar pra assistir e não perceber as nuances que estão ali, não só de perceber tudo, mas de sentir que tá acontecendo alguma parada ali, ela, sei lá, tá muito perdida. Isso é real. Eu acho que dá pra fazer um paralelo com Mad Max, a Rota da Fúria, porque é um baita filme de ação, mas é impossível, né? Você assistir o filme inteiro e não pegar o texto ali sobre o papel da mulher, tá ligado? Sobre como a Furiosa, ela vai tomar o protagonismo do homem dentro do filme. E eu acho que isso acontece com Pecadores. É um filme de terror, tem a comédia, tem as cenas de ação que são muito bem feitas, tem tudo isso. Mas você vai assistir o filme, vai te causar um estranhamento você assistir um filme onde mais de 90% dos atores ali da tela, que vai encher a tela, são homens pretos, cara, e mulheres pretas. Isso não acontece, tá ligado? Só isso você já fala, opa, peraí, não é qualquer filme, porque tem muito ator preto nesse filme aí. E aí depois, você vai ver o cara sentando bala em maluco da Ku Klux Klan, tá ligado? Não tem como você interpretar isso de outra forma, tá ligado? Que satisfatório, né? Satisfatório. Cara, aquela cena é muito linda, velho. Outra cena, aquela cena final que ele tá sentado ali, meio que tentando pegar o fumo ali, né? E já muito tenso, né? Do que aconteceu ali naquela noite. E a fotografia ali, do jeito que ela fecha, e a galera vindo, você fala, puta, o bagulho vai ficar louco agora. Aí é o momento que ele tira lá, né? O totem, né? Que a mina dá pra ele, assim. Que eu acho que ali ele falou assim, mano, não é sobre ficar vivo, tá ligado? Agora eu não quero proteção. Agora eu já sei o que eu vou encontrar. Já tem gente me esperando. E agora, fi, é só tocar o dane-se, tá ligado? Mano, ele senta bala nos caras da KKK. É muito boa aquela cena. Dá catarse, assim, sabe? Puta, é isso mesmo. Senta bala nesses desgraçados. Outra cena maravilhosa do filme, assim. E eu não sabia nada do filme, tá? Quando eu fui ver. Eu também sabia bem pouco. Eu não tinha visto o trailer. Não sabia nem que era de vampiro. Não sabia que era de vampiro, mas sabia que tinha uma pegada de terror, assim. E é um filme que ele espera muito, né? Pro terror acontecer, né? Sim, sim. Isso me fez lembrar bastante o Drink no Inferno, né? Drink no Inferno tem toda a cena, tem um assalto, tem toda uma problemática do sequestro e tal, até chegar no bar. E ali também, tipo, os caras chegam, meio que apresenta... Não, começa com a cena da igreja, né? Depois vai apresentar ali o Michael B. Jordan dose dupla. E o cara, ali também o cara foi muito sagaz, né? De manter o Michael B. Jordan em tela há muito tempo, né? Se você tem gêmeos, você consegue ter duas aventuras diferentes, né? Você manda um fazer uma coisa, manda o outro fazer outra, e você já preenche grande parte do filme ali. Aí quando eles se juntam no final pra noite ali, né? Pra primeira noite do clube de blues, aí você fala, já conheço essa galera, já conheço todos os personagens e tal, já tá bem colocado aí pra mim. Quando aparece os homens brancos que vai atrasar o lado, você já tem contexto muito do que tá acontecendo ali. E dá uma dó, velho, de falar, puta, essa galera branca tá chegando, velho, vai atrasar o lado, tá ligado? Os caras vão estragar tudo, velho. Só que se não estragar, não tem filme, tá ligado? Mas não poderia ser um filme só, uma festa legal? Uma noite feliz? Uma noite feliz, aí você fala, puta, vem uns brancos, mano, os brancos aí, ó, estragando tudo de novo. Cara, é muito bom o filme, velho. E eu saí do cinema com uma pegada assim, tipo, preciso falar pras pessoas verem isso daqui, tá ligado? Eu preciso fazer com que todo mundo veja isso daqui, velho. E é um filme que, tipo, a galera, mas é sobre o quê? Eu falei, não dá, velho, vai lá e vê, Não mano. dá pra explicar. Vai lá e vê, mano, você tem que ver isso aí. E você falou do Michael B. Jordan, né? A gente tem ele dose em dupla, mas é engraçado porque, assim, a gente tá falando mais dele agora, mas a gente falou muito mais sobre a história que permeia. Então, acho que essa dosagem que o diretor e escritor Ryan Coogler fez é muito interessante, porque embora a gente tenha um astro de cinema aí, o Michael B. Jordan, mas você tem tempo pra sentir os outros personagens, sentir a problemática dos outros personagens. Então, assim, não é um filme sobre faísca e fumaça, né? Não, Faísca e Fumaça é só responsável por juntar a galera, né? É, o filme é muito... A história é muito maior do que isso, né? Do que a história deles dois, né? Os personagens funcionam dentro da narrativa, né? Não é a narrativa que tá apontando pra um personagem específico, né? Perfeito. Mas se você entra na trilha sonora do filme aí nos streamings, tem algumas imagens, tipo umas notícias, como se fosse do Fumaça e do Fuligem, enquanto eles estão em Chicago, né? A ideia é que eles roubaram o Al Capone. O vinho italiano é do Al Capone, que eles roubaram a cerveja dos irlandeses, né? Então, tipo, eles já tinham meio que um futuro traçado, assim. Ou eles iam morrer na mão da Ku Klux Klan, ou essa galera voltaria pra terminar com eles, né? Então, e esse é um questionamento que as mulheres fazem pra eles, né? Tipo, o que vocês fizeram? Como é que vocês estão com tanta grana? Fica um negócio assim, não, impossível. Como é que vocês estão com essa grana, né? Vocês não fizeram isso, né? O vinho italiano, vocês estão vindo de Chicago, então tem toda essa trama de fundo, assim, que não tá tão clara ali, não tão visto no filme, mas acho legal, né? A outra parada é que eles são soldados, né? Eles são soldados. Antes de serem gangsters, eles lutaram
lutaram na guerra. E aí é o finalzão lá, eu não vou lembrar qual dos dois irmãos mete bala com o Ku Klux Klan, literalmente o cara é um soldado, né? Eu acho legal também essa parada aí. Porque isso já dá o background, né? Os caras não são Zé Ruelas. Sim, não é qualquer um. Pra mim é um filme com muitos detalhes, muitos detalhes. Quando eles vão comprar lá o espaço onde vai virar o clube de blues, um dos estopins que eles têm com o cara branco ali, eles serem chamados de garotos, né? Que era um termo racista, de chamar o negro de boy, né? Assim, você é um menino, você é um inocente, você não é um homem, né? Você não tem condições de ser um homem, né? Também era um termo racista, né? Então, mano, assim, o filme tem muitos detalhes. Mas você falou da questão do garoto, é uma característica até hoje, né, de homens, de pessoas pretas, né? Que muitas vezes quando pessoas brancas vão falar sobre racismo, ou vão falar sobre pessoas pretas que sofreram racismo, sempre tratam a pessoa como se ela não pudesse compreender direito, como se fosse uma pessoa muito inocente. Ou você é racista e coloca eles como criminosos, ou você fala assim, não, eles aí diminui, coloca como crianças. Eles não têm condições, por serem pretos, de agirem de outra forma, né? De uma forma mais madura. Eles ainda não são civilizados o suficiente serem responsabilizados. E outra parada que eu achei muito louca, pelo menos na minha vivência de igreja, é a questão da demonização da cultura, né? E de como isso, que a gente já falou um pouco lá no começo, né? Mas como isso sai da via religiosa e vai pra sociedade, porque a sociedade também é um reflexo, né? Dessa visão religiosa, pelo menos aqui no Brasil, e pelo filme, né, dos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que a gente importa pra cá. Essa ideia que a gente trouxe, por exemplo, dos grandes músicos, das pessoas muito talentosas fazendo impacto com o diabo. A ideia de que quando você tem algo que é muito popular, teoricamente tem algo pra fazer você se perder. Essa questão da dicotomia entre o que é do mundo e o que é de uma vida religiosa. E o filme trata isso de uma forma muito interessante quando ele faz a escolha no final. Ele escolhe o que pra ele vai trazer, pelo menos na minha visão ali, mais liberdade. De usufruir do ser humano como um ser humano completo, sabe? Tipo, a arte que ele faz, a guitarra que ele toca, o blues que ele toca ali, faz parte dele, sabe? Dele como ser humano e de um ser humano criador também, né? Um ser humano que cria, porque a arte é a característica do ser humano, né? Essa característica de criar e tal. E o que a vida religiosa queria, né? O que o pai dele tava pedindo pra ele fazer era largar isso e, teoricamente, abrir mão, né? De ser esse ser criador que intervém na sociedade, que muda, que faz uma música, que interpreta o mundo de uma outra forma e se colocar numa caixa, né? Durante muito tempo, na minha vida religiosa, assim, isso foi visto dessa forma, né? Foi apresentado de que, tipo, se você se adestrar, né? Podar e se limitar de fazer essas coisas, você, teoricamente, abriria a mão do mundo e conseguiria viver uma vida religiosa mais plena e de algo mais puro e de ser salvo, que é, teoricamente, uma discussão de embranquecimento também, né? Não é uma discussão só religiosa. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. Aí, só meio que já reproduzindo aquilo que a gente já falou, mas tem esse processo, além de você colocar o negro em vários locais da sociedade, né? Ele é o garoto, ele é o cara inocente que não tem condições de se libertar, ou não tem condições de se cuidar, ou dele ser o violento, de ser essa figura violenta, ou não dotado de alma, de alguma coisa assim do tipo. Você ainda tem todo esse discurso religioso cristão reafirmando isso para essas pessoas, né? Além de você ouvir da sociedade colocando pra você agora passa a escolher ir semanalmente em algum espaço religioso e você continuar ouvindo essas coisas numa outra roupagem a qual você vai aceitando isso pra você, né? E aí você percebe que, por exemplo, não sei nos Estados Unidos, mas no Brasil, uma parcela muito grande da população negra demoniza coisas de origem negra, né? A umbanda, o candomblé, o samba, a alimentação em alguns aspectos, a forma de se vestir, a forma de se falar, então vai reproduzindo esse discurso e vai internalizando no próprio negro, né? Vai assumindo esse discurso pra si. Aí você vai ver como, se pegar alguns negros mais velhos, a forma que eles se comportam com determinados assuntos, com determinadas roupagens, é para que ele passe, né? Porque ele aceitou esse discurso, ele aceitou aquilo que estão falando para ele, né? Isso é curioso. Mas aí no final do filme a gente tem as cenas pós-crédito, né? Não é um filme da Marvel, mas a gente tem algumas cenas pós-crédito. E o personagem principal, que é o pastorzinho, ele é o personagem principal, né? Posso tratar ele como assim? Embora tenha o Michael B. Jordan, a história meio que segue ele, né? Começa
e termina, né? Começa e termina. E o pastorzinho, ele tem ali um embate com o vampiro, ele fica marcado pelo vampiro. Posteriormente, quando ele já tá velho, que é a cena pós-crédito, os vampiros aparecem de novo ali, meio que pra tentar seduzi-los, né? E ele fica com aquela cicatriz. Eu fiquei encanado, eu não consegui enxergar, mas eu aposto que tem uma parada em relação à cicatriz aí, alguma mensagem dessa cicatriz. Nada tá por acaso nesse filme, né? Aqui ele tem a marca da besta na face. Mas não era na nuca e no punho? Não pode. Na nuca, não é na testa? Ah. Que é a sua mente, e no punho que é as suas ações, o seu trabalho. Você quer o mouse e a tela do computador. Um joga a luz na minha testa e o outro fica na minha mão direita. Na cabeça do roteirista, do diretor, ele colocou aquilo com algum símbolo. Talvez quando a gente assistir pela terceira ou quarta vez, a gente vai falar assim, pô, faz sentido, ó, olha isso aqui. Porque assim, me parece uma marca que ele vai ter que levar pro resto da vida, e essa marca de um confronto, né? Um confronto cultural, né? Não sei se é algo mais profundo do que isso, mas eu tive essa sensação ao término do filme. Você leva seus embates, seja no corpo, seja na mente, né? Você acaba levando esses embates pra frente. Tem um lance, né, a gente citou aí que o caminho que ele escolhe é o caminho que ele enxerga como o caminho da liberdade, né? Mas aí lá no final ele vai refletir que a noite mais feliz da vida dele é aquela noite ainda onde ele não era totalmente, entre aspas, assim, totalmente livre, né? Foi a noite que ele foi livre, né? Sim, sim. E aí o contraste de como, beleza, ele conseguiu encontrar essa liberdade através da sua origem, né, que é o blues, e o filme constrói esse lance, mas ainda assim ele tem os embates, ele tem as lutas da vida, né? No final ele fala, pô, tô cansado dessas pessoas, já, acho que já cheguei no meu tempo, já deu pra mim, né? Então, mesmo escolhendo o caminho da liberdade, ainda assim os embates, como o Homem Negro e todos os outros rolês que a gente possa imaginar, vão continuar permeando a vida dele. Né? Eu não sei se a marca também vai estar nesse sentido. Deixa eu só fazer uma comparação aqui, porque eu acho que são dois diretores que estão mega hypados, e eu acho que seria interessante fazer. O que vocês acham, assim? O Ryan Coogler tá construindo uma carreira muito interessante dentro de Hollywood, né? Inclusive, tem até uma história que eu achei interessante, que eu acho que ele coloca isso no filme de certa forma, que ele tava contando num podcast que ele foi no banco, não sei se vocês ouviram essa história, e aí ele foi sacar uma grana, e a grana era alta. Aí os caras chamaram a polícia. Já ouvi essa história. E a gente só sabe dessa história porque é ele, é um cara, é um negro que tá no hype aí, né? Sim. É desse filme? Não sei. Foi um evento que ele aconteceu com ele, mas eu quero dizer assim, ele vai colocar isso nas suas histórias, né? Sim. É como se ele não tivesse o direito de ter grana, entendeu? Como se ele não tivesse o direito de estar ali. E talvez, assim, a gente possa fazer uma relação com o filme, como se o cara ser super talentoso, o pastorzinho ser super talentoso, ele não tivesse o direito de estar ali. Tá fora do lugar do preto, né? Tá fora do lugar, porque o lugar do preto é onde? É catando algodão, que é o que vai dar existência pra ele. Esse é outro ponto, porque a galera não percebe isso, né? Tipo assim, ainda que você ganhe grana, ainda que você se destaque por alguma das coisas que a sociedade vai permitir que você se destaque, ainda assim você continua sendo preto. Ainda assim você vai ser colocado numa posição de conflito com o branco, tá ligado? Tem uma entrevista da Viola Davis, né, que ela fala que a galera fala que ela é a Meryl Streep negra, né? Só que ela nunca ganhou a mesma coisa que a Meryl Streep ganhou. Seja de premiação, seja de grana. Ela até fala, né, por que não me pagam o mesmo cachê que ela, então? Então, tipo, ainda que você alcance esse padrão, esse lance aí, a favela venceu, tá? Você continua sendo negro, você continua sendo essa figura mal vista, você agora só tem dinheiro. Essa é a diferença. Eu queria falar do diretor, né, fazendo essa comparação com o Jordan Peele, né? Acho que são dois diretores mega hypados, que estão tendo muito sucesso nos seus filmes, nos seus roteiros, e sempre trazendo uma pauta social. Mas a impressão que eu tenho é que o Jordan Peele, ele é mais descarado, sabe? O Ryan Coogler, ele consegue trafegar em temas não, ele consegue trafegar em gêneros de uma maneira mais escondida, assim, posso dizer, porque o Corra é aquilo, não tem como você ter outra análise do Corra. O Pantera Negra, do Ryan Coogler, ele é um filme de herói, beleza, embora tenha um monte de coisas ali, né, um monte de exaltação da cultura negra, mas ele é um filme de herói, né, então eu acho que são dois caras que são os Spike Lee do momento, né, mas eles fazem filmes um pouco diferentes, não sei se vocês têm a mesma percepção. Eu acho que o Ryan Coogler, ele tá fazendo o primeiro filme autoral dele, né? Porque tem Creed, né, que... franquia, Pantera Negra, filme de herói, um outro filme dele lá, também com Michael B. Jordan, baseado numa história real. Esse é o primeiro roteiro de fantasia dele, assim, que ele falou
falou, pai, eu vou fazer. E aí é difícil comparar, né? Tipo assim, eu acho os dois geniais, assim. Porque você falou, tipo, o Corra é aquilo, mas o Não Olhe não é. É, muito mais sutil, né? É, muito mais cheio de camadas e tal. E é bom que a gente tá vendo isso, tá ligado? Agora a gente tá comparando dois diretores pretos, tá ligado? Quando que você imaginou que você estaria fazendo isso? Diretores de blockbuster, né? Pecadores é um blockbuster. A gente fazia aqui um Pupilas de Segunda fazendo sobre Spielberg versus Scorsese. Isso. Não sei quem vai não sei quem lá, mas sempre eram diretores brancos, né? A gente tá vendo isso daí mudando. É porque assim, a gente sabe que se o Ryan Coogler chegou onde ele chegou, ele é talentoso, tá ligado? Uhum. Qualquer diretor branco chegaria onde ele chegou, tá ligado? Agora, se é um diretor preto, você fala, não, peraí, se esse cara chegou aqui, presta atenção nele que não é qualquer coisa. É uma coisa que a gente falava antes com questão de ator, né? Agora até a gente tem uns atores pretos que a gente fala assim, beleza, esse cara é normal, esse cara é mais ou menos, esse cara é ruinzinho. Mas tinha uma época que cita um ator branco, aí você falava assim, Adam Sandler, um monte de ator meia boca. Aí cita um ator preto, Denzel Washington, tá ligado? Era tipo, não tinha um ator preto mais ou menos, era só os caras moços. Eu quero chegar um momento que a gente vai começar a citar diretores pretos mais ou menos, tá ligado? Assim, esse aí é qualquer coisa. Aí eu vou falar, tem espaço, tem mais espaço. Agora, se o cara é diretor e é preto e tem um filme na pegada de Pecadores, assim, um filme onde o estúdio dá liberdade pra ele fazer o roteiro e fazer o corte final, é porque o cara é diferenciado, não é qualquer diretor. E sabe o que me impressionou? Foi a distribuição. Teve uma treta de distribuição que, assim, tava a Warner, a Sony e a Universal, se eu não me engano, querendo muito o filme. Então, assim, você vê que a obra mega disputada antes mesmo de sair, cara. Sim. Isso é muito legal. E, assim, a indústria já meio que tá nos preocupando, porque já estão falando aí de Pecadores 2. Então, é o tipo do filme que eu acho que não deveria ter sequência. Eu acho que deveria pegar toda essa grana, encher o cara de mais dinheiro e falar assim, faz o seguinte, faz outro filme, conta uma outra história. Porque assim, eu acho legal as lacunas, sabe? A gente sabe que os caras eram soldados, a gente sabe essas coisas que estão ali pinceladas no filme, sabe? Tipo, você não precisa ficar explicando tudo quanto é coisa no filme. Beleza, uma história bem contada, fechada, pra mim tá excelente, assim. Aí se tem um 2, aí vira filme de herói, aí já não me interessa. Eu tenho medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Coringa, sabe? Que a Warner queria fazer o segundo, o diretor disse não, aí a Warner disse vamos fazer independente de você ou não, aí rolar isso daí com Pecadores. A gente vai colocar um diretor branco aqui, se você não fizer. Aí vem o Ryan Coogler que faz um Pecadores 2 uma bosta. Ou pode ser que ele faça uma bosta propositalmente pra falar, beleza, esquece isso daí, tá ligado? Espero que a Warner aprenda, né? Porque ela fez isso com Matrix e com o Coringa, né? Só mais o teu lance mesmo. Coloca dinheiro na mão desse cara pra fazer outras coisas, outras obras e produzir umas paradas maneiras. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um podcast. Valeu, Vinícius. Obrigado aí pela participação, por estar aqui batendo esse papo maneiro com a gente. E aonde a gente te encontra na internet, cara? Sempre um privilégio. Cara, o Viney Eduardo, Viney com E, Eduardo lá no Instagram. Show. Procura lá que você encontra. Negro, belo, é isso. As pessoas estão ouvindo, só falar negro o cara que tá falando, né? Vai saber. E assim, sempre quando a gente posta também, a gente coloca o arroba daqueles que participam com a gente. Então é só olhar lá no Instagram e ele vai estar marcado, caso você queira conhecer um pouco mais do Vinícius. Nilton Xavier, se despeça. Tchau. Isso, muito bom, sempre muito sucinto. É isso, esperando o Pecadores 2. Valeu. Ou não? Entenderam alguma coisa? Oh